As 5 fases de uma empresa. Vamos lá, hoje aprender sobre negócios e fazer grana. Hoje nesse vídeo você vai aprender as 5 fases de uma empresa. As 5 fases que toda empresa deve ter para você também analisar como está o seu negócio, ou se você ainda não tem um negócio, abrir logo esse negócio seu. Vamos lá. Primeira fase, você vai acompanhando comigo a estrutura da mão, tá? Para você lembrar e decorar as fases. O joia, né? O beleza, o dedão, é a primeira fase. Qual que é a primeira fase de uma empresa? É matar a ideia. O que é matar a ideia? É você botar em prática aquela ideia de uma empresa que você tem. Se você ainda não tem uma empresa, você está nessa primeira fase. Você tem que matar uma ideia. Alguma ideia de negócio que você tem, você já tem que ir lá botar a data para abrir esse CNPJ. Ou nem abrir o CNPJ, mas já começar a empreender. Começar a fazer o negócio, depois que estiver funcionando bem, você faz seu CNPJ. Fechou? Então a primeira fase de uma empresa é matar a ideia. O que é matar a ideia? Abrir a empresa. Começar aquela ideia, testar. Porque se você não testa a ideia, só vai ficar alguma coisa na sua cabeça. Você nunca vai ter certeza se aquilo dá certo, se aquilo não deu certo. Teve um cara aqui no livro que eu tô lendo, né? Os Códigos do Milhão. O cara rejeitou ser investidor do Uber. Olha pra você ver. Ele rejeitou porque ele não acreditou na ideia. Mas se eu fosse você, já matava essa ideia logo para saber qual o resultado. Vai que é uma empresa bilionária, ou talvez não. Talvez não vai ser a sua primeira empresa. Talvez seja a sua segunda que vai ser a bilionária. Se você crer e quiser, né? Se você tiver vontade de fazer isso acontecer. Então, a primeira coisa, mate a ideia. Para de procrastinar e começa logo. Segunda fase da empresa é o break-even point. O que é o break-even point? É o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando a sua empresa ela começa a se pagar todos os custos dela. É basicamente os custos ficar equilibrado às entradas, ao faturamento. Por exemplo, sua empresa tem um custo de 100 mil reais e ela fatura 100 mil reais por mês. Então esse é o break-even point, onde fica um ponto de equilíbrio entre entradas e saídas. E é nessa fase que a empresa se paga. Ela não precisa ficar tirando mais dinheiro do bolso do dono. É nessa hora que a empresa vira maior de idade. Ela trabalha para ela mesma, ela faz o próprio dinheiro dela. Não precisa ficar pegando dinheiro com o dono. Então, segunda fase, né? A segunda fase é o break-even point, onde a sua empresa se sustenta sozinha. Não precisa de ficar tirando dinheiro do seu bolso, tá? Esse é o segundo ponto. Aqui no livro, Os Códigos do Milhão, ele fala que a maioria das empresas chega no break-even point em 6 meses. Se a sua empresa é uma empresa digital, na internet, isso aqui você consegue fazer em 1 mês. É muito rápido. Então eu te indico, começar no digital talvez. Terceira fase de uma empresa é o payback. O que é payback? É dinheiro de volta. É quando a sua empresa paga de volta todo o investimento que você fez nela. Então vamos lá, para abrir uma empresa até o ponto de equilíbrio dela, você investiu 1 milhão de reais. Depois que a sua empresa te retorna para o seu bolso 1 milhão de reais, esse é o payback. É o momento de payback, quando a sua empresa te paga todo o investimento que você fez nela. E você sabia que é importante fazer isso? Você deve colocar o dinheiro, mas o dinheiro não deve ficar com a sua empresa. Ela deve te pagar de volta. Ela virou maior de idade. Ela já tem feito o próprio dinheiro dela. Então ela vai e te paga de volta do investimento que você fez nela. Então o terceiro ponto é o payback. Quando você recebe o investimento que você fez nessa empresa. Fechou? Depois, a quarta fase, o quarto pilar da sua empresa é o CEO. É você adicionar, né, colocar um CEO na sua empresa. É você parar de ser o CEO da sua empresa. Muitas empresas no Brasil acreditam que o dono deve ser sempre o CEO. De jeito nenhum. Qual que é o benefício de você colocar um CEO na sua empresa? Você vai ter alguém que é mais experiente que você, alguém que é mais qualificado, alguém que vai ter mais tempo e mais disposição para cuidar da sua empresa, alguém que vai levar a sua empresa para o próximo nível, alguém que vai olhar a sua empresa com um olhar de imparcialidade, porque talvez como a empresa é sua, tem gente que tem apego a negócio. E, meu Deus do céu, isso aí é tão ruim para sua empresa, tão ruim para você.
Se você for apegado com o seu negócio, sua empresa vai faturar menos, sua empresa vai crescer menos e você, consequentemente, vai ganhar menos da sua empresa. E você ainda vai desfrutar menos, porque você vai estar ali preso no operacional, preso cobrando colaborador, preso falando com o cliente, preso mexendo no operacional. Então tem muito benefício ter um CEO. Um CEO. Porque ele vai tocar a empresa, ele que vai tomar as decisões importantes. É claro que você pode ajudar ele, mas é ele quem vai tocar o negócio todo. Você vai ser o quê? O CVO, quem vai pensar na visão de futuro da empresa. Você vai ser o cara que vai ficar de fora do operacional, ficar só lá em cima, como um conselheiro. Então o quarto pilar é o CEO. Além dele tocar tudo para você, você sobra mais tempo para você desfrutar da vida, aproveitar da grana que essa empresa te paga. Você vai poder ter mais tempo e mais qualidade de vida. Talvez você consiga até fazer mais negócios para te colocar mais dinheiro no seu bolso. Então é tão importante essa fase do CEO. E a quinta fase e a melhor, Salomão fala que melhor é o fim do que o começo, certo? E eu concordo muito em todos os âmbitos. Então a quinta fase da empresa é a venda. Sim, vender a empresa. Parar de ser apegado com a sua empresa e botar a grana no seu bolso. Quando você vende a empresa, você meio que antecipa uma grana lá do futuro. É meio que o equity. Isso é o equity, é você vender sua empresa e pegar uma grana toda lá do futuro para o presente. Por exemplo, você tem uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Você vai lá e vende essa empresa por 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais você faria com a sua empresa depois de 10 anos. Isso eu falo de faturamento. De lucro, pode ser que daqui 20, 30 anos você teria lucrado 100 milhões. E olha só, você antecipou, você pegou uma grana de 30 anos na frente para o presente. A grana que você ia receber daqui 30 anos de lucro, você antecipa para o valor para o dia presente quando você faz a venda da sua empresa. Isso é o equity. Por isso que tantos bilionários estão buscando mexer com isso, com equity, com startup. Investir agora numa startup e daqui a um ano retornar 10, 20 vezes o valor investido. Isso é equity. Então a quinta e melhor fase de uma empresa é quando você vende esse negócio. Quando você bota essa grana, quando você pega a grana do futuro e coloca essa grana agora no seu bolso. Então essas são as 5 fases da empresa. Um vídeo bem rápido, deu 8 minutos praticamente. 5 fases da empresa. As tarefas não adianta aprender se não praticar e se não ensinar. As tarefas são: coloca data para sair da fase que você está da sua empresa. Coloca data para você, se você está na fase 1, se você ainda não abriu a empresa, coloca data para abrir a empresa. Se a sua empresa ainda não está no break-even point, se ela ainda não se paga, se ela não paga os próprios custos, coloca data para chegar nesse ponto. Se a sua empresa não te devolveu ainda o seu investimento, coloca data. Se você ainda não colocou um CEO, coloca data. Depende da fase que você tá bom? Foca na fase que você tá. E a quinta é sempre, se você tá na fase 1, 2, 3, 4, coloca data para você vender o seu negócio. Eu coloquei data para vender a minha empresa, ProMakers, que será no dia 31/12 de 2030, daqui 5 anos. Coloquei data para vender essa empresa. Então, tarefa, coloca data sobre a fase que você tá. Segunda tarefa, coloca data para vender sua empresa. E terceira tarefa, ensine isso para alguém, transborde na vida de alguém. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Por que todo o capítulo desse livro aqui eu estou ensinando? Para quê? Para fixar na minha cabeça e para que eu aprenda mais do que só lendo, mas ensinando também. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, faça as tarefas e transborde na vida de alguém sobre isso daí.